Não há ser humano sem história, e toda história possui significado, tem a sua importância, o seu valor, a sua dignidade. Está começando Você e Sua História, um programa de resgate da nossa humanidade. Apresentação: Rodrigo Ribeiro. Mulher de muita força, coragem, determinação, ousadia, discernimento, intuição. Quanta coisa numa mulher só. Senhoras e senhores, hoje, nós da 87 FM de Guaxupé temos o prazer de conversar com a jornalista Ana Carolina Negrão. Ana Carolina, seja muito bem-vinda a 87 FM de Guaxupé. Muito grato pela sua participação no programa Você e Sua História. Ana, a infância sempre nos deixa marcas profundas, marcas por toda a nossa vida. Você poderia falar um pouquinho dessas marcas da sua infância? Obrigada pelo convite, Rodrigo. Quando eu penso na minha infância, a minha infância ela tem cheiro de mato, que era quando o meu pai e minha mãe levava eu e minha irmã aos fins de semana para a roça, onde a gente eu andava de bicicleta e minha irmã andava de velotrol lá no terreirão da Fazenda Bom Jardim. Além disso, também da minha infância eu lembro muito do meu avô, seu Luiz Negrão, que era uma pessoa maravilhosa e gostava demais dos netos. Ele sempre me chamava de primogênita e me ensinou muita coisa, me ensinou a fazer pipa, me ensinou a fazer muita coisa. E na minha infância eu lembro muito dele por causa disso, e também da minha avó Helena, que ficava ensinando boas maneiras para mim e para minha irmã. Antigamente as universidades ofereciam poucos cursos, de formação acadêmica. Hoje em dia não, são várias as opções. Você acabou escolhendo o jornalismo como opção, Qual foi ou quais foram os motivos que te conduziram a escolher fazer a faculdade de jornalismo? Rodrigo, eu sempre gostei muito de escrever e sempre também fui muito curiosa. E eu via no jornalismo uma forma de conseguir ajudar as pessoas a terem a voz delas ouvidas pela nossa sociedade. Não é à toa que chamam o jornalismo de quarto poder. Então eu sempre tive essa visão do jornalismo como sendo algo que poderia ajudar as pessoas. E foi isso que me motivou. Mas quando eu fui fazer jornalismo, eu queria trabalhar com jornalismo impresso. Não com jornalismo de TV, nem jornalismo digital. Eu queria trabalhar com jornalismo impresso. E uma vez, numa aula do professor Venilton Brazão, que dava aula de português para mim, eu lembro dele me contar a história de um amigo dele, do jornal O Estado de Minas, que com poucas informações ele escrevia uma coluna inteira de uma matéria. E quando eu ouvi ele falando isso, eu pensei comigo, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero escrever dessa forma. E foi por isso que eu busquei o jornalismo, por essa minha curiosidade, por esse meu gosto por escrever, e principalmente por dar voz às pessoas que às vezes não são ouvidas na nossa sociedade. Ainda falando sobre essa sua escolha, Ana, do jornalismo, quais seriam, no teu ponto de vista, no seu dia a dia de trabalho, quais seriam as maiores alegrias e os maiores dissabores de ser jornalista? Acho que a maior alegria do jornalista é quando ele consegue ajudar uma pessoa de alguma forma. Pode ser uma coisa muito pequena às vezes pra gente, mas às vezes pra pessoa ela vai se sentir tão grata por aquilo que ela nunca mais vai esquecer da gente. Então a maior alegria é quando a gente consegue dar voz a uma pessoa
Principalmente quando se trata de problemas de saúde, às vezes a pessoa já não tem mais esperança de resolver aquele problema, está resolvido. Os meus dissabores, infelizmente, eu tenho que postar alguma matéria, fazer alguma matéria sobre a morte de alguém que a gente conheça. Tanto é que por isso a morte do Ricardo Zavagli foi tão marcante para mim, porque eu o conhecia. E eu acho que essa é a maior tristeza nossa, quando a gente tem que postar uma matéria dessa forma. E também quando tentam calar a nossa voz. Mas quando acontece esse tipo de coisa, que as pessoas tentam censurar o nosso trabalho, é aí que nos dá mais força para a gente continuar o nosso trabalho da forma como a gente faz. Ana Carolina, a essência do jornalismo é a investigação? Parece que sim, né? E a especialização, ela é uma obrigação ou ela é uma escolha? Por exemplo, a gente sabe da repórter Ilse Scamparini, que sempre nos traz notícias da Itália, né? Parece que ela já mora na Itália há muitos anos. Aqui no Brasil temos aquele repórter investigativo muito premiado também, né? O Roberto Cabrini, né? Acaba enfrentando situações muito delicadas, às vezes até correndo um certo risco de morte, né? Por onde ele anda, por onde ele passa. Então as perguntas são essas. O jornalismo, ele é investigativo por natureza e a especialização é uma obrigação ou não? É uma escolha? O jornalismo por si só, ele tem que ser investigativo, qualquer aspecto dele, independente de se for uma editoria de cultura, uma editoria de moda, porque a essência do jornalismo é essa, é você tirar todas as antes de escrever uma matéria. Claro que às vezes pode ser impossível tirar todas essas dúvidas e surgindo mais dúvidas. A especialização, ela não é obrigatória. Desde que eu estava na faculdade, que eu sei muito para o jornalismo da editoria geral. E quando a gente fala editoria geral, essas são matérias sobre cidades, polícia, meio ambiente. Sempre fui nessa vertente. E eu tenho especialização em jornalismo online, que é um dos meios, né, de um dos veículos que é o jornalismo online. Nós temos o jornalismo eletrônico, que é a TV e o rádio. Temos o jornalismo analógico ou o jornalismo impresso, que são os jornais e as revistas. Mas eu me especializo em jornalismo online, apesar de ter muito mais com jornalismo de TV do que com o online. Qual matéria você sentiu mais entusiasmo, mais prazer em fazer? Nossa, perguntar uma matéria que eu senti mais entusiasmo em fazer vai ser difícil de escolher alguma. Algumas que me marcaram, mas cada uma com a sua identidade. Por exemplo, eu gostei muito de fazer uma matéria em Muzambinho sobre um senhor que tem um bar lá, o seu João Branco, que criava galinhas sedosas do Japão. Eu gostei muito de fazer essa matéria porque eu pude brincar muito com o texto. Em compensação, na época das fardas diárias, quando eu descobri que uma das empresas que estavam fazendo os cursos para os vereadores era do presidente da Câmara de Alfenas, e o endereço funcionava uma escola de música na época. E isso me deu isso me deu prazer em fazer, apesar de ter me dado muito medo, porque naquele momento eu estava fazendo o que preza o jornalismo, trazer à tona tudo aquilo que as pessoas querem esconder. Mais de matérias que eu gostei de fazer, tem várias, mas também aquelas que me marcaram são de uma forma negativa, são muitas também. E qual foi a notícia, Ana, que se você pudesse, você não a faria, não a noticiaria de jeito nenhum, pela tristeza que causou no seu coração? Eu acho que a matéria que eu não faria
foi a morte do agente penitenciário Ricardo Zavagli, no dia de agosto de 2012, se eu não me engano, o ano. Mas eu lembro que era 15 de agosto. E muito por tudo que eu senti aquele dia, eu conhecia. E no que você vê o corpo de uma pessoa que você conhece, é muito difícil. E eu realmente, é uma matéria que me marcou muito. E eu não gostaria de dar essa notícia novamente. Os jornalistas sempre têm muita coisa a nos dizer. E do lado de cá, no meu caso, eu aqui, né, nessa função de entrevistador, né, a gente sabe que não consegue fazer todas as perguntas, então fica livre, Ana. Encerrando a nossa entrevista, encerrando aqui a sua participação, fique livre para você dizer o que você sempre gostaria de ter dito. Olha, Rodrigo, você está sendo corajoso em entrevistar jornalista, porque jornalista normalmente ele não gosta de ser entrevistado. O que é para falar? Bom, o que eu tenho hoje no meu coração, até por toda essa situação que nós estamos passando, de pandemia, coronavírus, de fake news, ataques à imprensa, o que eu tenho para falar é que às vezes dá vontade da gente desistir. Desistir mesmo, porque às vezes parece que não adianta a gente informar, as pessoas sempre vão escolher aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que é verdade. Ontem, por exemplo, para mim foi um dia muito difícil, eu tive vontade até de apagar uma matéria que eu escrevi e deixar as pessoas na ignorância. Mas aí eu lembrei do jornalista. E é por isso que eu acordo todos os dias, para poder levar a informação, por mais difícil que ela seja, por mais que ela desagrade as pessoas. Eu não tenho problema nenhum para postar qualquer tipo de matéria. Às vezes eu fico muito chateada de ter que colocar o nome de uma pessoa conhecida que eu admire em uma matéria. Mas eu sei que esse é o meu trabalho, infelizmente é o meu trabalho, assim como é o trabalho, por exemplo, do psicólogo, do médico, do policial. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua ética. E é por isso que eu acordo todos os dias, para poder levar a informação de maneira correta para as pessoas. É isso que me move. Obrigada. Chegamos ao final de mais um programa Você e Sua História, um despertar da nossa identidade. Ouça novamente na versão podcast em nosso site www.87fm.com.br.